Boa tarde, aqui é a Bruna Britti. Hoje eu vou conversar com um terapeuta, com o Nava. Ele fala bastante sobre a medicina indiana ayurvédica. Vamos saber para que serve, que doenças que pode curar, enfim, que pode ajudar, né? Na verdade, com essa medicina tradicional indiana, que aqui no Brasil é conhecido como terapia. Então, tô chamando aqui o Nava. Vamos lá. Ele vai então contar. Ana Angélica, bem-vinda, chegou. Eu até fiz uma colinha aqui, um texto explicativo, né? Porque são vários detalhes aí sobre essa medicina. Vamos ver se ele entra. Para falar um pouquinho da experiência dele, a origem então dessa medicina ayurvédica, o que é dosha, né, que é o perfil de cada pessoa. Ele vai falar então um pouquinho para nós. Deixa eu avisar ele, entrei, estou ao vivo, venha, encaminhei. Então, se vocês tiverem pergunta também podem fazer. Bom, o Nava atende no espaço Aflorarte, que fica ali no Sumaré, né, perto ali do fórum, junto ali com... Olá, Cássia, tudo bem? Que fica ali, né, no espaço terapeuta da Ana Angélica, que ela criou, que faz constelação familiar e faz também... como é que fala? O Theta Healing e outras medicinas. Ai, que legal que você entrou, Cássia. Estamos esperando aí o Nava chegar. E vamos ver se dá tudo certo aí para ele entrar. E ele vai falar um pouquinho, boa tarde, ele vai falar um pouquinho sobre a medicina ayurvédica, né, que é uma medicina indiana. Aí tem tratamentos aí com óleo, com as mãos, massagem, é bem Shirodhara, terapia para eliminar sobrecarga da mente, é feita após a massagem Abhyanga e uma sauna, é muito legal. Olá, Márcio Hong Kong Júnior, boa tarde. Estamos aí aguardando o Nava entrar. Vamos ver se ele consegue e o que ele me fala para eu poder aqui, se ele tá conseguindo, que ele falou que é a primeira vez que ele tá fazendo a live aí pelo Instagram. Falei, não tem problema, vamos ver o que ele mandou aqui de mensagem. Vamos lá, vou falar para ele tá falando que não tá visualizando, para ele ir no Litoral em Pauta. E clica no Stories. E aí, estou ao vivo aqui no Litoral em Pauta. Vamos ver se o Nava chega. Vamos lá. Clica na bolinha, fica tranquilo. Que é aqui pelo Stories, né? Bom, vamos ver se ele consegue, se ele entra aí. Então, eu tava explicando aqui um pouquinho sobre o tema dessa live. É a medicina, então, né, indiana. Vamos ver se ele entra, qualquer coisa a gente retoma. Então, o principal ali da massagem, né, das massagens, das terapias, né, que é indiana, que o Nava vai falar, por exemplo, esse Shirodhara, que é para eliminar a sobrecarga da mente, que a gente, como é que fala, tem essa sobrecarga, né, que acho que é bem importante. Bom, deixa eu ver aqui, ele tá gravando mensagem, ele não tá conseguindo ir. Vamos ver, atualiza o Instagram, vamos ver se ele consegue aqui, atualiza o Instagram, entra de novo e
vai no litoral, em pauta, né? Pra ver se ele consegue aqui acessar, gente. O Ná vai estar tentando, acessando, é a primeira vez que ele vai fazer ao vivo. Vamos ver se ele consegue atualizar. E deixa eu ver se eu consigo convidá-lo, Nava, para ele entrar. Mas eu acho que ele tem que estar aqui ao vivo, né? Qualquer coisa a gente retoma. Nava, vamos ver. Aqui, consegui. Convidei. Acho que vamos lá. Ele conseguiu entrar, perfeito. Visualizar, entrar ao vivo. Acenar, visualizar, entrar ao vivo. Foi. Oi, Bruna. Agora deu certo. Tá bom aí? Deu certo certo. agora. Que bom. Bom, então vamos lá. Eu já estava tentando aqui descrever um pouquinho o que é, né, essa medicina indiana ayurvédica. Mas antes disso, Nava, fala um pouquinho do seu histórico, como que você descobriu isso, desde quando que você pratica essas terapias, essa medicina indiana. Uhum. Então, a história mesmo começou no final dos anos 80, quando eu estava assim para decidir o que eu ia fazer, né, na faculdade, assim, qual o tipo de vestibular que eu queria fazer. Então foi quando eu conheci um pouquinho sobre esse mundo da yoga e me atraiu muito essa história da Índia, assim, né? Para mim ficou assim tudo muito, a Índia sempre teve esse aspecto muito místico, assim, né? Uma coisa assim muito milenar. Então assim me atraiu muita atenção, assim, de tentar conhecer uma cultura mais antiga. Então quando eu comecei a pesquisar mais sobre esse mundo da yoga, aí eu comecei a praticar um pouco de yoga, comecei a assim entrei na viagem do vegetarianismo. Então foi assim o princípio de uma conexão com a Índia. Nessa época, no final de 88, eu morava em Goiânia Olha, e aí eu fiquei sabendo que o governo do estado ele tinha feito um convênio com a Índia e ele trouxe para Goiânia uma equipe de mais de 20 médicos indianos com o propósito de dar iniciar um primeiro programa, né, sobre a Ayurveda. Acho que talvez seja o primeiro do Brasil. E aí, esse programa foi introduzido na Universidade Federal como uma apresentação, assim, não só para estudantes da faculdade, mas ficou aberto, né, para quem quisesse. E também muitos médicos assim, da medicina alopática que tinham interesse em conhecer um pouco sobre essa medicina. Então foi um programa que durou um tempo e aonde eu tive o meu primeiro contato com essa cultura. E depois disso, nos anos de 91, eu conheci a Índia. Então aquilo assim desmistificou muito assim para mim, né? O que assim poder ter acesso a uma cultura tão antiga, um conhecimento tão rico assim. Então eu vi que eu tinha que ter muita dedicação, porque não é assim, é muito profundo todo esse conhecimento e é uma cultura muito distante da nossa, né? Então foi aí que eu comecei a ir para a Índia, comecei a estudar, comecei a me interessar por isso e então desses, sabe, uns 30 anos, né, mais ou menos, né? E que eu tenho contato com essa cultura e tem uns 10 anos, mais ou menos, que, assim, onde eu atuo mais praticando, né, o processo, assim, as terapias e tentando ajudar as pessoas de uma forma que elas possam conhecer um pouquinho sobre o seu perfil, sobre o como é, Nava, assim. fez toda a diferença você ter vivenciado isso na Índia? Fala um pouquinho do que é isso lá, da origem dessa medicina, para que serve, o que é massagem, é óleo, tenta desmistifica aqui um pouquinho para nós. Uhum. Então, a Ayurveda, vou falar um pouquinho sobre a origem, porque é uma cultura muito antiga, né? Então, assim, a gente tem hoje os relatos sobre a Ayurveda,
eles aparecem mais ou menos há 5.000 anos atrás, que é aonde surgiu a escrita. Porque antes de Olha, 5.000 anos atrás, o conhecimento ele era falado mais, era só mais oralmente. A forma humana de vida era tão avançada que você podia memorizar tudo. Então, a partir de 5.000 anos para cá, esse conhecimento ele foi colocado na forma escrita, porque se previa que o homem, ele, aos poucos, devido assim, aos seus maus hábitos, ele perderia muito sua memória. Então, o Ayurveda, ele faz parte de uma cultura maior que a gente chama de cultura védica, os Vedas, né? Os textos sagrados da Índia baseados na cultura védica. Então, esses Vedas, eles foram divididos em 4 Vedas principais, para facilitar mais o entendimento. Então, um deles é o Ayurveda, tem o Samaveda, o Rig Veda e o Atharva Veda. E tem outras literaturas também que são consideradas Vedas. Mas, tá. especificamente, o Ayurveda ia abordar mais o tema da saúde, né? De como a gente pode, porque o próprio nome Ayurveda significa uma ciência que pode prolongar a nossa existência. Que a gente pode... Perfeito. Né? É como você ter um carro que está com problema. Você pode consertar ele e ele fica bom. Então, assim, a gente pode consertar esse carro, né, humano para a gente poder andar melhor e poder explorar melhor também, né, os benefícios que ele tem. Assim, tem muito potencial, mas por falta de conhecimento, assim, com relação a isso, a gente não aproveita muito essa forma de vida humana no sentido de poder aproveitar melhor o nosso potencial, né? Então, assim, Muito a legal. origem... 5.000 anos atrás, e é algo É, que hoje, ainda no Brasil, é pouco praticado, principalmente na nossa região, que tem um universo para se abrir. Como que é esse? É tratamento, é terapia, é uma vez, é várias vezes? Fala um pouquinho de cada um deles. tá. Então, no Ocidente, esse conhecimento da Índia, ele começou assim a se proliferar mais na década de 60. Na época, Tá, na contracultura hippie nos Estados Unidos, aquela revolução cultural, onde a Índia é onde veio vários indianos apresentando a yoga, o vegetarianismo. Então foi nessa época em que a coisa começou a ser introduzida. Hoje, no tá. Ocidente, muitas universidades no mundo ocidental já aplicam a Ayurveda como um currículo, né, acadêmico. Então, na Universidade, por exemplo, de Oxford, por exemplo, tem uma cadeira só de Ayurveda. Aqui no Brasil, parece que a UNERJ tem interesse em também colocar, né, Ayurveda como uma matéria. Mas, normalmente, o Ayurveda mais é conhecido como terapias ayurvédicas, né? Não como uma medicina, não é A terapia. reconhecido como medicina. Então, ela atua mais no processo terapêutico. Então, o Ayurveda, como é que ele atua? Ele atua no processo de identificar ou fazer uma leitura de um perfil de cada pessoa, baseado no que a gente chama de dosha. O Tá. dosha é o seu perfil. Então, cada um se enquadra dentro de um perfil, que é esse dosha. Então, você aprende a diagnosticar, assim, com características físicas e Tá. também, de acordo com o seu dia a dia, essas influências também podem interferir no seu dosha original. Então, para você te dar um exemplo, por exemplo, primeiro, assim, existe 3 doshas básicos, principais, que a gente chama de Vata, Pitta e Kapha, que é mais comum as pessoas ouvirem falar sobre isso. Esses 3 doshas, esses 3 perfis, então, têm características diferentes. Por exemplo, uma pessoa do perfil Vata é uma pessoa que o seu corpo ele tem uma predominância do elemento ar e o elemento espaço, éter. Porque, assim, todos os corpos da natureza, dentro do plano material, eles são formados pelos elementos da matéria, que é a terra, a água, o fogo, o ar, o espaço. Então, essa combinação desses elementos cria essa variedade de corpos. Uns com mais predominâncias de terra, de água, de fogo, de ar. Isso varia muito. Então, quando você aplica isso na forma humana, você vai ver um perfil Vata, por exemplo, então você por que ele é Vata? Porque aquele corpo ele tem uma predominância desse elemento éter e o ar. Ou seja, os elementos mais sutis, mais leves.
Então, normalmente são pessoas magras, pessoas que têm uma estatura mais alta, pode ser baixa também, mas ela é mais dinâmica, ela vê o mundo com conhecimento, a percepção, como ela percebe o mundo, é diferente, muda de perfil. Então, um biotipo Vata, ele tem uma percepção através do conhecimento. Você fala com ele, ele entende, ele já entende só pela informação. É diferente dos outros perfis. Então, analisando o Vata. Depois você tem um perfil Pitta, por exemplo, que é onde o corpo predomina o elemento fogo e água. Então já é diferente. Então essas pessoas, elas têm uma estrutura mediana, elas são mais assim rosadas, mais sardentas. O elemento fogo, ele manifesta assim, um certo brilho, né? No seu caso, por exemplo, o seu perfil é mais Pitta, né? A cor mais clara, loira. Assim, esse perfil indica que o elemento fogo ele tem mais predominância no seu biotipo. O fogo e a água, né? Então, e depois tem outro biotipo, outro perfil, que a gente chama de Kapha, que é o perfil onde predomina o elemento terra e água. Então, são as pessoas mais gordinhas, mais redondinhas, bolinhas, são mais baixas. Então, tem as características físicas que você vai identificando e até ver qual é o perfil. Então, dentro desses 3 perfis, você tem 3 mundos diferentes. Então, tem o mundo Vata, o mundo Pitta e o mundo Kapha. Cada um tem uma percepção diferente. Voltando no Pitta, só para dar continuidade ao raciocínio do Vata, que o Vata percebe com o conhecimento, o Pitta ele já percebe com a imagem. Para ele precisa de visualizar para ele entender. Enquanto o Vata basta a informação. É diferente. E o Dosha Kapha, ele é mais grosseiro, assim, mais palpável. Ou seja, o sentido de percepção dele é o sentido do tato. Então, cada um tem uma percepção diferente. Então, se você convive... Funciona de uma forma, mas daí, uma vez identificado, então, o perfil, Uhum. aí qual que é o próximo passo? Aí vai tratar, sei lá, as dificuldades, as dores de cada perfil? Como que é isso? Então, quando você identifica esse perfil, vamos supor assim, genético, você é Pitta. Se você pode sofrer desequilíbrios. Se você, por exemplo, intensificar o que a gente chama de humor também, se você intensificar o humor do Kapha, isso vai aumentar o Kapha, né, diminuindo o seu perfil Pitta, e você vai ter uma influência sobre aquela energia do Kapha, sobre a influência daqueles elementos, que é a terra e a água. Um exemplo, você é Pitta. A estrutura normalmente de um Pitta é uma estrutura mediana, em termos de peso. Ele não é magro e nem obeso. Mas vamos supor que você tem uma influência dessa energia Kapha, então você aumenta o peso. Isso pode ser, tem vários fatores que influenciam isso. Então, isso a gente chama de que você houve um desequilíbrio. Pode ser que seja favorável em algum momento da vida também. Às vezes você tem que incrementar um certo perfil para você dar um equilibrado. Você não ficar Pitta demais, né? Porque aí também o excesso de Pitta, de fogo, ele também desequilibra. Então você você vai mexer. Você começa a analisar o elemento, né? O que um fogo faz? O fogo pode ser confortável, mas também ele pode queimar. Então, por exemplo, no caso do seu perfil Pitta, existe também uma coisa mais fácil da gente perceber como o que interfere, vamos supor, os sabores. Vamos pelo sabor que é mais resumido. Então, o sabor do Pitta é o sabor mais ácido, o sabor salgado, o quente, tudo que é relacionado a fogo. Se você comer alguma coisa ácida, você vai aumentar o fogo, o poder ígneo do seu corpo. Então, se aumentar demais, se você cria um hábito de intensificar demais o elemento fogo, então você pode ficar nervosa, agitada, né? A impaciência, a raiva, tudo isso vem do elemento fogo em excesso. Não é que a pessoa é nervosa, que a pessoa é agitada. Ela está intensificando a natureza daquele elemento no corpo dele e ele vai se manifestar. Da mesma forma, se você incrementar o sabor, no caso do sabor Pitta, seria o sabor amargo, o sabor ácido, o sabor picante e o sabor salgado, um pouco de salgado. Esses 3 sabores, quando você alimenta deles, você aumenta o calor do corpo.
Então Mas isso é aí, natural. Nath, só para entender, eu ia falar para você só ficar um pouquinho, porque os seus olhos não estão aparecendo aí, só Ah, tá. arruma aí Ficou na um pouco câmera mais para certinho, trás, tá? perfeito. Ok. Tá bom. E a outra questão é, ok, identificou o perfil, e Uhum. essa é uma primeira consulta, ela é um pouco mais longa, porque daí conversa, e aí Uhum. qual é o próximo passo? Aí passa já, por exemplo, para massagem, a Bianga, ou são coisas Ah, tá. separadas? Como que é? Então, essa consulta que a gente chama de dinacharya quer dizer a sua rotina diária. Então, Tá. essa análise é feita o seguinte: você vai responder tipo um questionário falando da sua rotina diária mais comum, do seu dia a Tá. dia. Então, quando você identifica o biotipo, por exemplo, você pita esse biotipo. Então, baseado na sua rotina diária, será que tem alguma coisa que está desequilibrando o seu perfil? Entende? Pode ser na alimentação, pode ser no ambiente de trabalho, pode ser no relacionamento. São vários fatores que podem estar interferindo no Físico e desequilíbrio. emocional, corpo, alma e É, mente. Ah, eu tô com dor aqui, eu tô com uhum, muita sobrecarga, e sim. aí você faz o que para aliviar isso? Então, quando você já identifica esse desequilíbrio, aí você, nessa rotina diária, você vai indicar para a pessoa uma rotina que seja mais favorável para ela equilibrar, reverter esse processo. Vamos supor que você intensifica demais o pita porque você come muita pimenta, por exemplo. Né? Isso aumenta muito o acne, muito fogo. É bom para digestão, mas intensifica demais, pode queimar. Então, o que você vai saber? Você vai resfriar isso. Você vai ter uma dieta onde você vai diminuir o consumo desse sabor picante. Você pode introduzir um sabor doce, o sabor adstringente, o sabor amargo. São sabores que neutralizam, diminuem essa intensidade do fogo. Então, a primeira coisa é assim, paralelo, você pode fazer as terapias ao mesmo tempo, mas a ideia é que você regule essa rotina diária para que isso não gere uma suposta doença. Por exemplo, se você alimentar demais o fogo da digestão, a gente tem um calor no estômago que faz a digestão. A gente chama de acne. Então, se esse fogo for muito intenso, ele vai gerar gastrite, úlcera, né? As doenças são relacionadas com fogo, com o elemento fogo, né? Erupções na pele, furúnculos, vários tipos de doenças que são classificadas dentro desse perfil. Da mesma forma, Tá. tem as outras doenças dos outros. Então, você indicando essa nova rotina, aí você também pode começar a fazer as terapias. As Então é terapias é para que. preventivo, né, Nava? É É, preventivo, é para você é. não ter doença, para você ter uma qualidade de vida, para você ter um equilíbrio. Então, assim, Uhum, qualquer momento a pessoa pode fazer, e ela pode fazer um ano, sim. depois o outro ano, sempre para estar equilibrando, é isso? Para ver o que naquele momento está desequilibrado, era isso? É a rotina diária. Quando você entende o seu biotipo, o seu perfil, você vai saber tudo que te agrava, tudo que te desequilibra e o que te equilibra. O que favorece e o que desfavorece. Então, isso você pode usar a vida toda. Né? Você vai saber conduzir o seu perfil. Então, essa consulta vale para a vida toda. Né? O seu perfil Muito já está determinado. Você só vai entender quando bem. ele desequilibra ou não. Então, Então, muito aí, importante, porque é uma consulta que vale para a vida toda, né? isso, É tipo uma nova descoberta aí do que é, funciona para você e do que não funciona. E isso. aí, a Ana Angélica está perguntando aqui: a massagem pode ajudar com as dores? Aí, a Uhum. massagem seria o Abhyanga, é isso? Explica o que é o Abhyanga aí. Então, existem vários procedimentos, né? De acordo com o perfil, você vai atuar de maneira diferente. Então, por exemplo, existem as técnicas de massagem. O que é a massagem? Por que a massagem acalma tanto, né? Assim, porque o toque, a percepção através do tato, é uma característica do dosha kapha, que é a pessoa que percebe. Então, como o kapha é predominância de terra e água, são dois elementos que normalmente acalmam você, né? Você pisa no chão. Então, é muito comum você lidar com a água e ficar calmo, lidar com a terra, porque são energias que, assim, elas drenam, né? É como você fazer um fio terra. Se você está muito elétrico, né? Você precisa de
É como um transformador, você tem que ter um fio terra para drenar essa sobrecarga. Então, a massagem, ela entra mais no sentido do kapha, porque ela te dá esse conforto. Ela elimina a ansiedade do pitta, ansiedade física, porque o pitta ele tem muita ansiedade física, e a do vata, que é mais ansiedade mental. Todo mundo pode ter as características dos três doshas, né? Mas um tem predominância. Então você vai aplicar diferentes tipos de terapia. No caso da Abhyanga, é uma massagem que ela visa o quê? O propósito. Normalmente o raciocínio dentro do Ayurveda é que você primeiro desintoxica a pessoa, faz uma limpeza. Tirar as toxinas para eliminar a ansiedade. Porque a ansiedade é a raiz de quase todos esses problemas. Né? Onde você tem compulsões, você busca certos alimentos. Então você tenta se livrar da ansiedade, mas sem conhecimento, às vezes você pode até piorar isso, né? Então, a Abhyanga, ela significa assim, untar com óleo. Por que você usa os óleos? Porque os óleos eles têm uma função também de nutrir. Então, o Ayurveda ele pensa assim, vamos desintoxicar, vamos nutrir para se fortalecer, e naturalmente isso vai refletir no processo de regeneração, de rejuvenescimento, porque você já limpou tudo, e já nutriu, então seu organismo vai começar um processo de restauração. Por isso que é uma terapia que rejuvenesce muito, porque você tira aquela energia negativa, drena ela e dá espaço para uma energia saudável, né? Então você A renova. Damares está falando, preciso. Acho que todos nós precisamos eliminar essas cargas extras da No vida aqui. Oriente, no Oriente Beijo, é muito Damares. comum. Nos países asiáticos é muito comum essas práticas diárias. Às vezes, na casa da pessoa, ela tem uma sala só para terapia, para a família inteira, está fazendo terapia todo mundo. Isso é muito bom, porque você interage mais com a família, entende? Então todo mundo faz massagem, troca de massagem, né? No Japão, na China, as pessoas fazem isso quase que diariamente. Isso é muito bom, porque você não deixa acumular. Porque senão vai chegar num ponto de você explodir, né? Quando você tem uma sobrecarga de ansiedade. Muito legal. Falando dessa coisa de sobrecarga da mente e tudo, tem o Shirodara. Depois eu vi que tem também terapia Marma e Baches. Faz um resuminho de cada um para a gente concluir. Aí já estamos nas nossas meia hora de conversa aí, mas com certeza explica Em outro essas momento a gente pode outras. talvez pegar um ponto mais específico e falar sobre um ponto mais Isso. específico. Agora é só uma Cada geral. um disso dá uma live, né? É verdade. Cada um. Então, assim, normalmente você começa com o processo da massagem para drenar, né? Porque o Shirodara é uma terapia mais avançada, então, assim, no campo mais sutil. Então, você precisa drenar essa parte mais grosseira primeiro. Tirar a ansiedade do corpo, dar um relaxamento bem profundo, porque a massagem, ela consiste em quê? É uma técnica que você leva as toxinas até os marmas, que é essa terapia marma, são reservatórios de toxinas. E também funciona como válvulas que regulam o fluxo de energia no seu corpo. Se você tem um bloqueio nessas válvulas, aí essa energia que nutre seus órgãos, porque é como se fosse uma corrente elétrica. Ela está nutrindo, cada órgão seu tem um tipo de energia diferente. E se essa válvula que nutre esse órgão estiver bloqueada, o seu órgão começa a sofrer isso, a definhar. Vamos supor que você tem um problema no fígado. Então, a raiz do problema mesmo está que não chega energia vital no seu fígado. Porque aquele marma, aquela válvula que regula esse fluxo, ela está interrompida. Isso normalmente é mais um fator psicológico que essas válvulas são bloqueadas. O seu estado de espírito, né? Então, quando você faz essa massagem, você leva as toxinas até os marmas, drena os marmas, e aí essas toxinas vão ser eliminadas logo depois da massagem, que é uma sauna indiana, que é uma caixa que a gente chama de suedana. Você senta ali, fica com a cabeça para fora, bota uma toalha assim, e você vai receber um vapor com certas ervas no corpo, vai abrir os poros e vai eliminar um pouco dessas toxinas. Então, só ali você já tem um relaxamento super profundo. Por quê? Porque dali para frente você vai fazer o Shirodara. Se a pessoa optar por fazer a terapia completa. Ela pode fazer só a massagem e a sauna também. Mas se ela for fazer o Shirodara, ela tem que estar muito bem relaxada. Porque ela vai entrar numa outra frequência.
Então, quando você recebe o Shirodara, a palavra Shiro quer dizer fluxo, e Dara quer dizer constante. É um fluxo constante de um óleo que vai na região, assim, entre as sobrancelhas, mais ou menos, você vai irrigar a testa com esse fio de óleo, um óleo morno. À medida que você vai recebendo esse fluxo de óleo, esses reflexos, eles vão se somar e vão eliminar a sobrecarga, assim, da ansiedade mental. Como que, assim, as ondas cerebrais vão se equalizar, vai se harmonizar tudo isso, e também esses reflexos, eles vão na sua glândula hipófise e vai, tipo assim, vibrar essa glândula, ou seja, vai estimular o seu funcionamento. Porque essa glândula é a glândula mãe de todo o sistema endócrino, né? É um sistema em cadeia que as outras glândulas dependem do funcionamento uma das outras. E quando essa glândula hipófise não está funcionando muito bem, o resto do corpo está comprometido. Então você vai lá na raiz, né, e estimula o funcionamento dessa glândula, e naturalmente isso vai refletir no corpo todo, restaurando todo o sistema hormonal. Então a terapia é bem profunda, e do lado mais sutil, é como se você fizesse uma desfragmentação, como você faz no computador, que você desfragmenta, limpa a lixeira, você joga tudo que você não usa mais, tira essa sobrecarga, porque senão ele vai dar o quê? A gente fala que ele vai dar pau, né? Então, quando a nossa mente está muito sobrecarregada, a gente às vezes dá uma surtada também, às vezes. Mas devido à sobrecarga. Isso é normal em todo mundo. Então, quando você faz essa terapia, você limpa esse espelho da mente, você tira essa sobrecarga de pensamento que a sua mente não consegue liberar, que está te influenciando um monte de coisa, né? Então, você drena isso. E aí é como limpar o vidro de um carro. Se você está cheio de poeira, você não vai ter segurança, não vai dirigir direito. Isso quando você limpa, então te dá segurança, te dá outra dinâmica. Então é mais ou menos isso, né? Então a terapia que deve ser feita sempre no sentido de que é como você mandar seu carro para revisão. De vez em quando você tem que fazer isso, né? Muito bom. Você vai colher os benefícios, mas você sabe também que você vai continuar convivendo com a vida que você tem e novamente vai ter mais informações. Então esse processo é um processo como essa revisão que eu te dei esse exemplo do carro. Você anda um tempo e tem que fazer de novo. É um cuidado que você tem. Agora, além de tudo isso, a vantagem é que você aumenta o seu potencial. O fato de você não ter ansiedade, você lida melhor com suas qualidades, entende? Sua natureza. Então, seu potencial é muito melhor. Imagina um carro que está perfeito. Você pode ter uma BMW, mas se ela não estiver funcionando, ela não é melhor que um Fusca, vamos dizer assim. Então você tem que ter um bom carro. Você está numa viagem, né? Assim, na sua vida. E lida com muitas coisas. Então o nosso corpo tem recurso para isso, mas a gente tem que saber como usar isso também. Então esse conhecimento da Ayurveda, ele é tipo assim, o manual da vida humana. Né? Quando você faz o carro... todo mundo precisa. Assim, meu Deus! Conhecimento. E na Índia, as pessoas, assim, não é cultura indiana isso, é uma cultura védica, é muito mais antiga. A Índia é o que sobrou um pouco mais, né, dessa cultura, é bem mais antiga. A gente vê resquícios dessa cultura em todo o mundo, mas na Índia predomina mais. Mas, assim, quando faz parte da cultura, as pessoas têm esse conhecimento. Então, na Índia é muito comum você ver as pessoas usando certos tipos de temperos em alimentos certos, assim, um monte de regrinhas baseados nessa cultura. Então, você pode adaptar isso na sua vida, no seu dia a dia, independente de onde você estiver, e você colher esses frutos, né? Esse benefício de saber como utilizar o seu corpo de uma forma favorável para você ter essa experiência, né? Porque a gente está tendo uma experiência nesse mundo. E a gente precisa de um bom carro para conduzir a gente, né? Então seria mais ou menos isso, né? Queria aqui cumprimentar bastante gente que entrou aqui. A Ana Castro, a Ana Angélica e da Florarte, o Jeff Cili, a Lurdinha, minha mãe, Ora Felipe, LK Martins. Aí alguns com os nomes difíceis que devem ser esses aí do indiano. Siama Praia, Tanu Prabhadevedese, não sei falar.
São nomes. Gilberto, treinador de vida, Circo Navegador, que é o Clé, a Cleonice Ricardo Lima, o Rodrigo Roncone, a Damares Locutora. O Nave, eu queria que você concluísse aí falando um pouquinho como que a gente te encontra, suas redes sociais ou seu telefone, e agradecer aos parceiros aqui também do Litoral em Pauta, né, que é possível fazer essas lives, a Aline, a Nália, que é a arquiteta, a Florarte, aí da Ana Angélica, a Aquarela Fotografia e Filmagem, que é da Pamela e da Dani, que são fotógrafos, o Instituto Você, que é esses treinamentos de desenvolvimento pessoal, o Grupo Focus Leader do Geraldo, que é coach, a Escola E Brasil Kids de música, e a Rádio Antena 8, a gente reproduz essa live, Nava, só explicando, no sábado, ao meio-dia, na Rádio Antena 8 FM, a gente reproduz essa live lá pela rádio também, e aí a gente coloca no portal de notícia, no YouTube e no Facebook. Então, então é isso. Fale das suas redes sociais. Como minha mãe está aqui, eu queria que você falasse do procedimento dos olhos também, que tem um tratamento que é só para os olhos. Chama Netrabasti. Netrabasti. Então, vamos falar sobre isso então. Os bastes, em geral, a gente chama de baste, são terapias onde você vai... como eu te falei, quando a gente usa o óleo, tem a função de o calor do óleo relaxar a musculatura, né? E também de nutrir. Então você vai dar espaço para nutrir, porque a ideia é que aquele ponto, qualquer deficiência em qualquer órgão, normalmente é falta de nutrição. Aquele órgão não tem os ingredientes suficientes para ele atuar. Então a gente não tem esse controle no dia a dia do que a gente vai comer, do que vai nutrir cada órgão. Então a gente usa uma manteiga, alguns óleos, mas a gente usa mais aquela manteiga clarificada, que é o ghee, você ouviu falar, é uma manteiga indiana, onde ela é tirada as impurezas dela, e ela é usada em vários procedimentos. Então, essa técnica, você cria em volta dos olhos, tipo uma piscininha, né? Uma pocinha onde você vai colocar um pouco desse ghee, dessa manteiga, morninha, e você vai abrir os olhos, e isso vai penetrar no globo ocular e vai nutrir todo o globo ocular. Então isso vai potencializar a sua visão, né? E vai restaurar aquilo que foi danificado, a tendência de restaurar, não importa o que seja. E uma aplicação, pode ser várias, como que é isso? O ideal no começo é você fazer várias vezes, e pode fazer até como prevenção, todo mundo pode fazer, para ter uma visão melhor, né? O seu globo ocular funcionar melhor. Então, todas as terapias, todo mundo pode fazer quando quiser. Você vai estar sempre se fortalecendo. Então, no começo, e também a pessoa pode aprender a fazer, ter em casa algumas coisas que você pode fazer todos os dias no começo. Então, a ideia é ensinar a pessoa que ela possa aplicar isso, desde que seja pingando algumas gotas nos olhos todos os dias, já é um bom começo. Ela pode aprender a fazer tudo isso, alguém aplicar para ela. Que a ideia também é ensinar as pessoas a se cuidarem, né? Assim, elas podem fazer muitas coisas sozinhas também, no seu dia a dia, que ela não vai ter condição de ficar toda hora, né? Algumas coisas você vai tirar um tempo para fazer, como o Shirodara, por exemplo, que é uma terapia mais específica. Mas tem muitas coisinhas que você pode fazer. Então essa daí, que é o Netrabasti, ela é a localização nos olhos, mas você pode fazer na coluna. Se você está com uma dor na coluna, você vai colocar naquele ponto, colocar aquele óleo aquecido, ele vai penetrar naquela região, vai eliminar, porque a dor indica que o fluxo de ar naquele ponto está paralisado, está resfriando. Então a dor é um sintoma, é um alarme. Quando você aquece, o ar expande e nutre e começa a regenerar. Então mais ou menos isso. Mas depois eu posso explicar, se ela quiser, eu explico direitinho para ela. É simples assim, né? Mas, enfim, que bom que porque tem. A gente não tem muito contato com esse conhecimento, então às vezes... Mas não é difícil, é bem simples, não é tão difícil assim. Muito bom, e também, Nava. Fala então como que a gente te acha aí o Espaço Aflorarte e as suas redes sociais. Então, tem o Espaço Aflorarte que a gente está começando agora. A gente montou uma sala com esse propósito de poder oferecer esse serviço. E então tem o WhatsApp, né? Que é o 12, né? O 98134-0108.
que é o contato através do celular, e tem o Nava, a Ayurveda. Então, essa aí é uma página que eu tô, assim, sempre publico algumas coisas, mas pode entrar em contato mais fácil hoje em dia, né? Através do WhatsApp está mais prático, né? De você estar se comunicando. Então, qualquer dúvida que as pessoas quiserem, elas podem ficar à vontade. Eu vou explicar melhor, porque é muito individual também, assim, o processo de analisar cada pessoa, né? Cada um está num ritmo diferente. Então, essa consulta ela é importante porque você dá esse presente para a pessoa, né? Como ela pode se conhecer, esse perfil, o seu perfil. Então, ela pode entrar em contato através do WhatsApp e também no Afloraste também, se ela quiser visitar, conhecer melhor, né? Aí a gente explica Muito bom, direitinho. Nava. Aí quero te Nossa, agradecer, né? amei. Agradecer todo esse conjunto aí, né? Toda essa produção, né? Muito grato mesmo, de coração, por dar Muito essa bom, viu? Você oportunidade de saiu poder muito falar, bem na sua primeira live, muitas né? informações bem relevantes. Vamos espalhar essas Ai, que bom. informações para mais gente ser impactada, entender e procurar É, muito nessas. bom. É porque os Muito benefícios são muito grandes, muito grandes. E assim, você pode somar, né? Vamos supor assim, fazer, incrementar a medicina ayurvédica para o Ocidente é uma ferramenta muito útil na medicina alopata, porque muitos médicos têm interesse, né, em ter conhecimento sobre essas medicinas mais antigas e assim, vamos dizer, de uma forma mais natural, né? Então, assim, ainda bem que está chegando para a gente, né, todo esse conhecimento. Hoje, no mundo ocidental, em muitos lugares, muitas pessoas praticam a Ayurveda. Então, é Olha, todo uma, mundo que trabalha com terapia deveria conhecer isso, hein? Tá todo mundo bem é informativa. A muito Damares bom. adorei, a Cássia muito bom, adorei. A Ana Angélica, ótimo mesmo. A Ai, minha que mãe, bom. amei. Tá todo mundo. Muita gratidão, viu, Pô, Nava? obrigado a você, de Muita coração gratidão. mesmo. Muito obrigado, tá? Então tá bom, a Namastê. gente se vê. Tchau. Valeu, até. Tchau.